Aula número 160. Olha, Marília, as flautas dos pastores. Manuel Maria Barbosa de Boccagi. Olha, Marília, as flautas dos pastores. Que bem que soam, como estão cadentes. Olha o Tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vês como ali beijando-se os amores incitam nossos ósculos ardentes? Ei-las de planta em planta, as inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele azul, o roxinol suspira, ora nas folhas, a abelhinha para, ora nos ares, sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas tudo que vês, se eu te não vira, mais tristeza que a noite me causara. Esse soneto que acabamos de ouvir é do arcadismo, do neoclassicismo, ou seja, novamente clássico. Lembra mais ou menos da evolução das escolas literárias. O Renascimento, vamos dizer, século XVI. O Barroco, o século XVII, de 1600 a 1700. E agora, um movimento também revolucionário, o neoclassicismo, em que coloca na natureza a fonte de toda a beleza. É na natureza que reside a simplicidade, a ingenuidade, a beleza, o ardor, a sensibilidade. É o que ouvimos no poema de Boccagi, o maior representante do arcadismo português, com duas características fulminantes, como veremos. Primeiro, neoclássico, árcade, depois pré-romântico, porque alguns versos seus anunciam uma nova época, um novo futuro. Boccagi se coloca então na posição de neoclássico e pré-romântico, anunciando um novo mundo literário. Vamos tomar a poesia de Boccagi. Vamos ler a poesia de Boccagi e tentar retirar dela todas as expressões ou qualquer movimento que nos lembre a poesia renascentista, a poesia camoniana, a poesia do Renascimento. Olha, Marília, a flauta dos pastores, que bem que soam. Bom, flauta dos pastores, pastores tocando flauta no campo, isso é paganismo, isso é renascimento, isso é Grécia Antiga, isso é neoclassicismo. Como estão cadentes! Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Se você agora abrir o dicionário e procurar a palavra cadente, você há de ler o seguinte: aquilo que cai, por exemplo, estrela cadente. Mas o autor não deu esse sentido. Esse sentido que o autor deu, que você percebeu, que tem cadência, que tem harmonia, que está em concerto. Este sentido é um sentido latino da palavra. É o sentido que o latim dava à palavra. E ao passar para o português, ela ganha um outro significado, daquilo que cai. Mas o sentido latino da palavra cadente é harmonia. Então ele usou uma palavra renascentista, uma palavra que está mais próximo
mais próxima do latim, da nossa origem. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o Tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Zéfiros brincar por entre as flores? Também deuses pagãos? O vento, um vento brando. Zéfiro é um vento branco. E o linguajar é clássico. E o linguajar é pagão. Vê como ali beijando-se os amores incitam nossos ósculos ardentes. Também a palavra ósculo, no sentido mais de latim, beijo. Próxima mais da literatura latina, beijo, ósculo. Eles de planta em planta, as inocentes, as vagas borboletas de mil cores. As inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Vagas é que vagueiam, que voam, que passam voando. Tudo bem, as vagas borboletas. Mas inocentes borboletas? Vamos abrir o dicionário. Inocente. Aquele que não é culpado. Antítese de inocente, culpado. Mas inocente, borboleta inocente, ele foi buscar no latim o significado primitivo da palavra inocente, que é precisamente inofensivo. As inocentes borboletas, as inofensivas, não são borboletas ingênuas, não são borboletas sem culpas, não, longe disso, mas no sentido de inocentes borboletas inofensivas, que não fazem mal a ninguém. Naquele arbusto o roxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas tudo que vês, se eu te não vira. Observe a colocação do pronome oblíquo te. Ele não ficou tranquilo em colocar antes do verbo, porque a oração é negativa, cometeu uma próclise. Mas ainda permite uma próclise antes do advérbio de negação, não. Esse eu te não vira. Eu te não vira, ao invés de eu não te vira. Isso é latim. Isso é uma colocação arcaica. Isso é uma colocação antiga. Mas há tudo que vê se eu te não vira, mais tristeza que a noite me causara. Observe a conjugação verbal. Observa. Mas há tudo que vê se eu te não vira. É se eu te não visse. Ele usou mais que perfeito pelo imperfeito do subjuntivo. Mais tristeza que a noite me causara, me causaria. Ele usou o mais que perfeito pelo futuro do indicativo. Tudo isso é latim, tudo isso é clássico, tudo isso repousa no Renascimento. Boccaccio volta aos ensinamentos camonianos, volta à literatura do século XVI. Isso nós chamamos Árcade, o neoclassicismo. O soneto, embora clássico, ele é coloquial. Olha, Marília, é um vocativo, está chamando a atenção da musa, da mulher, da moça. Olha, Marília. Não só chama atenção, como diz, olha o Tejo a sorrir-se, o imperativo. Olha, não sentes, tu, Marília, não sentes os zéfiros brincar por entre as folhas? Eilas de planta em planta, esse eilas é coloquial, o texto é coloquial, apesar de clássico. A natureza é o lugar ideal para o amor.
Isso é clássico. Isso é clássico. A natureza é o lugar ideal para o amor. Onde que eu leio isso? Em Bocage. Vê como ali, beijando-se, os amores incitam nossos ósculos ardentes. A natureza incita sexualmente o poeta ou o sujeito lírico. Eu disse que Bocage, além de Árcade, é um pré-romântico. Raciocina comigo. Qual verso que eu posso retirar em que predomina a subjetividade, o ilogismo, e não a objetividade, a razão? Onde que eu posso verificar isso? Analise comigo o último terceto. Que alegre campo, que manhã tão clara. Agora observe. Mas, tudo que vês, se eu te não vira, mais tristeza que a noite me causara. Então, isso é subjetivo. Se a donzela, se a musa não estiver presente, toda essa natureza brilhante, elegante, inocente, como vimos, acolhedora, que estimula o sexo, toda essa natureza seria tal qual a noite. Eu queria ressaltar o seguinte: alguns livros, no último verso, reproduzem mais tristeza que a morte me causaria. Outros, mais tristeza que a noite me causaria. Então, se eventualmente se encontrar o último verso diferente, é porque alguns livros publicam mais tristeza que a morte me causaria. Mas se a natureza, mais tristeza que a noite me causa, se eu não te vir, isso é subjetivo. Isso é o quê? Romântico. Isso é o quê? Pré-romântico. Porque Bocage anuncia a vinda do romantismo. Prosopopeia é uma figura de linguagem que consiste em dar personalidade ou sentimento a quem não tem. Eu digo, chora violão. Pronto, eu personifiquei o violão. Vieira, as estrelas foram chamadas e aqui disseram, aqui estamos. As estrelas falam, eu personifiquei a estrela. Isso é uma figura de linguagem muito comum em poesia. Vamos ver as figuras de linguagem de personificação ou prosopopeia. Vem comigo. Olha, Marília, o Tejo sorrir-se. O Tejo está sorrindo. Personificação. Olha, não sente os zéfiros brincar por entre as folhas? Zéfiros, um vento brando, brincando por entre as folhas? Personificação. Vê como ali beijando os amores, que é uma planta. É uma planta. Geralmente uma planta de branca, geralmente branca, do campo. Vês como ali beijando os amores incitam nossos ósculos ardentes. Os amores, as plantas incitam nossos ósculos ardentes. Naquele arbusto, o roxinol suspira. Personificação. A isso nós damos o nome de prosopopeia. Está no hino nacional brasileiro. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Prosopopeia. Suponhamos que eu não conhecesse o autor desse poema. Então eu vou fazer um desafio, um pequeno desafio. Como que eu perceberia que esse poema é de um autor europeu e português? Primeiramente,
Como é que eu percebo que o autor é português, simplesmente português? Vamos procurar no texto. Procure comigo. Alguma coisa que me leve a Portugal. Já achou? Olha o Tejo a sorrir-se. Mais uma palavra que me leva para a Europa. Uma palavra que me leve para a Europa. Vamos procurar? Roxinol. Roxinol, o habitat desse pássaro é a Europa. É possível que nós vejamos aqui em zoológicos, mas é da Europa o habitat do roxinol. Então o poema é europeu e português. Todos os elementos da natureza estão em concerto com o poeta. A isso nós damos nome de harmonia. O texto é harmônico. O som das flautas estão cadentes, são agradáveis. A água do Tejo é clara, a sorrir-se. As brisas, os zéfiros, brincam por entre as flores. Harmonia. As borboletas têm mil cores, num ambiente festivo. Até o suspiro do roxinol e os murmúrios das abelhinhas inspiram propriamente tristeza, mas apenas não inspiram tristeza, mas alegria no pensamento do autor. Todo esse ambiente idílico está em harmonia com o idílio de ambos namorados. Vê como ali, beijando-se, os amores incitam nossos ósculos ardentes. Tecnicamente, se olhar o poema tecnicamente, ele retrata um poema camoniano tecnicamente. Quer dizer, ele volta ao rigor do poema clássico camoniano. Observa a rima. Pastores, flores, cadentes e sentes. Rima interpolada, está presa. A, pastores A, cadentes B, sentes B e flores B. Agora, observe o seguinte, se eu dei o som de A, e esse som de A lá é pastores, ores, embaixo ele é obrigado a repetir o som do primeiro quarteto. Então eu falei pastores, embaixo amores. Eu falei cadentes, embaixo ardentes. Eu disse sentes, embaixo inocentes. Eu disse flores, embaixo cores. Então a mesma posição da rima e a mesma sonoridade do primeira estrofe é a mesma que se vê na segunda estrofe. Então a posição da rima na primeira estrofe ABBA e na segunda estrofe ABBA. Vejamos agora o que ele faz nos tercetos. Faz o que Camões faz, na mesma posição. Olha, suspira eu chamo de C, que é um som diferente de A e de B. Suspira, gira, vira, chamei de C. E vou chamar de D para, clara, causara, D. Então a posição da rima CDC, DCD, Camões. É essa posição clássica. O clássico tem o seguinte pensamento. Ele é universal para ser racional. O que é beleza na Europa é beleza nas Américas. O que é beleza no continente é beleza nas ilhas, ao homem insular. A beleza é universal. Então ele é racional para ser universal. Para a beleza não ter um comportamento de acordo com a mudança geográfica do poeta. Quem há de fazer poesia no mundo ocidental, na época clássica ou neoclássica, faça da maneira que Bocage fez. Vamos insistir que os versos são decassílabos heróicos, há 10 sílabas em cada verso, com pausa na sexta e na décima. Olha, Marília, as flautas dos pastores. Eu desprezo a última,
todo verso grave, eu desprezo a última sílaba. Se o verso fosse agudo, com uma palavra oxítona, eu contaria a última sílaba. E num verso que termina por uma palavra proparoxítona, eu desprezo as duas últimas sílabas, como no hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens, plá! Vamos recordar um pouquinho de análise sintática. Olha, Marília, a flauta dos pastores. Qual é o sujeito dessa oração? Tu. E Marília, o que é? Vocativo. Professor, e se eu respondesse numa prova que o sujeito era Marília? Você acertou o sujeito lógico, mas não o sujeito gramatical, aquele que está escrito. Aí está escrito que é tu, porque o verbo está no imperativo. Olha tu, olhe você, olhemos nós, olhai vós, olhem vocês. A língua portuguesa tem essa beleza. Eu dizendo olhai, eu sei que é vós. A terminação do verbo me deu o sujeito. Olha, Marília, as flautas dos pastores. Flautas dos pastores, objeto direto. Núcleo do objeto direto, flautas. Dos pastores, um adjunto adnominal, restringindo a palavra flautas. Um atributo a flautas. Que bem que soam. Aí Bocage fez uma liberdade poética de repetir a conjunção que. Ou melhor, o pronome relativo que. As flautas dos pastores, que bem que soam. Ou seja, flautas dos pastores que soam bem. Ele fez um quê de realce, até pleonástico. Como estão cadentes, como estão harmoniosas. Olha o Tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vê como ali beijando-se os amores incitam nossos ósculos ardentes. Observa, vê como ali os amores incitam nossos ósculos ardentes. Então, essa oração, como os amores incitam nossos ósculos ardentes, é o objeto direto do verbo ver. E esse ver, o sujeito é tu. Vê tu, veja você. Vejamos nós, vê de vós, vejam vocês. Beijando-se. Quando se beijam? Uma temporal. Reduzida do gerúndio temporal. Eles de planta em planta, as inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto, o roxinol suspira. Ora nas folhas, a abelhinha para, ora nos ares, sussurrando gira. Como se chama mesmo a oração? Coordenada, ligada pelo ora. Ora nas folhas, a abelhinha para, ora nos ares, sussurrando gira. Como chama essa oração? Ou trabalha, ou estuda, ora trabalha, ora estuda. Coordenada, aditiva, adversativa, alternativa, alternativa. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas há tudo que vês, se eu te não vira, condicional, se eu te não vira, condicional, tudo aquilo me causara tristeza. Tudo que vês, se eu te não vira, uma condicional, o sujeito dessa condicional, eu, e esse te, o objeto direto. Nós vimos o movimento Árcade. No meu livro de literatura, curso de literatura, consultando meu livro de literatura, eu faço um resumo para os alunos de que é o movimento Árcade. O movimento Árcade, a razão é o único guia infalível da sabedoria. A razão. 2. O universo é a máquina governada por leis inflexíveis. A ordem natural não comporta milagres ou qualquer forma de intervenção divina.
3. A religião, o governo, as instituições econômicas deveriam ser expurgadas de todo artificialismo e reduzidos a uma forma coerente com a razão e a liberdade natural. Não existe o pecado original. O homem não nasceu congenitamente depravado. Esse é o entendimento filosófico do neoclassicismo, do iluminismo, o iluminismo de Voltaire. Então, as características desse movimento Arcade: retorno ao mundo grego e romano e, por conseguinte, ao mundo de Camões. 2. Retorno à simplicidade pela comunhão com a natureza. 3. Busca da perfeição formal. 4. Despojo dos elementos inúteis. Abandono, portanto, das metáforas, hipérboles e exagero, construção exagerada. 5. A arte seria a imitação da natureza. Teoria de Aristóteles. Já que se procura no campo o tema pastoril e campestre. 6. Predomínio da razão e da ciência. 7. A poesia deve voltar-se para a natureza, que é onde residem a beleza, a pureza, a naturalidade. Portanto, a poesia deve ser pastoril, bucólica, ingênua e inocente. Lê comigo o poema. Lê comigo em voz alta. Você lê aí e eu ouço você lendo. Lê comigo o poema. Olha, Marília, a flauta dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o Tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vês como ali beijando-se os amores incitam nossos ósculos ardentes? Ei-las de planta em plantas inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele azul, o roxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara! Mas, tudo que vês, se eu te não vira, mais tristeza que a noite me causara. A minha aula, a de hoje, é número 160, então temos já 160 aulas no vídeo. Toda quarta-feira existe uma aula do professor. Da aula número 1 até 82, eu fiz uma revisão de toda a literatura portuguesa e brasileira, aquela programação do colégio, aquela matéria que normalmente se pede no vestibular, toda a literatura. O trovadorismo, o renascimento, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo, surrealismo, dadaísmo, expressionismo, impressionismo. Fiz uma revisão de toda a matéria. Da aula número 82 até a 150, eu fiz uma revisão da gramática da língua portuguesa. Tem toda a programação do colégio e do vestibular. Morfologia, análise sintática, a sintaxe de concordância, de regência, de colocação, a pontuação, o uso da vírgula, do ponto final, a metrificação, a versificação, a arte de fazer versos. E agora, eu estou iniciando a aula de interpretação de texto. Todo exame que existe nesse país, existe interpretação de texto. Todas as perguntas feitas pelos exames do Enem, da FUVEST, são perguntas extraídas de um texto previamente anunciado. Tudo é interpretação de texto. Aliás, a vida é uma interpretação de texto. O aluno que sabe interpretar um texto, ele sabe ler um texto de química, um texto de física, um texto de biologia. Está no texto. Quando éramos jovens, ou então os jovens lá do ginásio antigo, faziam cola. Por que ele fazia cola? Porque ele lia e não sabia o que estava lendo.
Aquele indivíduo que lê e sabe o que está lendo não precisa fazer cola. Se ele lê um texto e sabe o que está lendo, ele vai responder as questões. O problema é maior do que esse. É que lê e não sabe o que está lendo, aí é a dificuldade. Então, vamos à aula de interpretação de texto. Hoje nós interpretamos um texto de Bocage. E vou fechar a aula com um texto de Bocage, contendo os mesmos princípios que nós agora expusemos. A natureza, a ingenuidade da natureza, a beleza da natureza, é a arte neoclássica. E no Brasil, Tomás Antônio Gonzaga é o representante dessa arte. Manuel Maria Barbosa de Bocage. O ledo passarinho que gorjeia da alma exprimindo a cândida ternura, o rio transparente que murmura e por entre pedrinhas serpenteia, o sol que o céu diáfano passeia, a lua que lhe deve a formosura, o sorriso da aurora alegre e pura, a rosa que entre os zéfiros ondeia, a serena, amorosa primavera, o doce autor das glórias que consigo, a deusa das paixões e de Citera, quando digo meu bem. Quando não digo, tudo em tua presença degenera, nada se pode comparar contigo. A minha pátria é a língua portuguesa.